Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já tá sonhando com um novo futuro desejado. É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que expira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita: eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais.
Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo. Fora de tempo não vale mais. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar, se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento onde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, sabe, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado. Aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando: tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E ele está falando: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E ele está falando para a gente nessa manhã: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto, Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Tem certas coisas que você faz e tem começo, meio e fim. Tem certas coisas que você tem que dar manutenção ao longo de todo o tempo enquanto você existir. Eu acho que o não entendimento disso é que faz com que o sujeito recaia. Quando, por exemplo, eu tenho um problema e eu acho que esse problema, eu vou tentar resolvê-lo de uma maneira rápida, e esse problema não é resolvido de uma maneira rápida, eu preciso de um tempo longo para resolvê-lo, se é que ele tem solução. Às vezes a solução do problema é a própria ajuda que você busca o tempo todo. E se o problema não se resolve rápido, e eu acho que já resolvi, eu vou continuar dentro do problema. Muita gente recai exatamente por causa disso. Quer aplicar na adicção uma internação e achar que ficou bom depois de internar, e não ficou bom. A internação, ela só mostra o lado que você tem que ir, o que você tem que fazer.
E aí, se você se der por contente com aquilo, você não vai conseguir nem ficar em pé, que é o mínimo que uma recuperação exige. Sem esse predicado aí, o desejo de ficar limpo, você não vai iniciar uma vida de recuperação, você não vai atingir nada. Você vai atingir mais uma internação e mais uma internação. Então, o problema das pessoas quando recaem não é o que acontece com elas. O problema das pessoas que recaem, é uma grande maioria, é por não levar a sério uma doença séria. É brincar com uma doença que exige cuidado a vida inteira, como a diabetes. A diabetes é uma doença que, se a pessoa não ter os cuidados que são recomendados aí, a pessoa ela vai ficar muito mal, ou ela, inclusive, pode perder a vida. Conheci uma senhora aí que acorda de noite com vontade de comer doce, ela era diabética, tomava insulina e uma vontade incontrolável de comer doce. E ela foi na cozinha, abriu os armários, tentou achar um cantinho de doce lá para se enganar e voltar a dormir, não achou nada. Abriu a geladeira, tinha 1 litro de groselha e ela botou na boca e bebeu até se fartar. E no dia seguinte ela amanheceu morta, Dona Rosa. Então, assim, você vai pagar o preço por não ter tido a seriedade que a doença que você tem exigiu. Tem pessoas que vivem num estado de ignorância e de não aceitação tão grande que não aceitam a doença. A adicção é a doença. Independente de se aceitar ou não, ela continua sendo uma doença física, mental, espiritual, progressiva, incurável. Ela ataca todas as áreas da vida e impossibilita até que a vida continue se fazendo. Uma grande parte dos dependentes morrem prematuramente, isso é, antes do tempo, por acreditar que dá para levar sem cuidado. E as pessoas que vão sobreviver e não vão recair, vão conseguir sobreviver, sobrepujar no início a dificuldade de usar, a vontade de usar, que também vai passando, tudo passa, como uva passa, chuva passa, o dia passa, a vontade de usar também passa. Eu ouvi na época que eu precisava parar de fumar, uma pessoa falar, fumando ou não, a vontade passa. Se você fumar, a vontade passa. E se você não fumar, passa também. Então eu preferi não fumar e deixar a vontade passar. E não fumei mais. Então aquilo que é muito forte no começo começa a perder a força. Isso é a vontade de usar. Então um adicto, um dependente, ele tem que aceitar os melhores meios para poder ficar em pé. E os melhores meios que o mundo oferece, na sua experiência, para ficar em pé, 12 passos. Grupos anônimos, AA, NA e etc., onde você, aplicando os 12 passos na sua vida, você consegue ter uma vida normal, sem necessidade de estar usando droga, e consegue sobreviver e levar aí seus objetivos em frente até seu último dia de vida. Então, quando você vem para uma clínica, o trabalho da clínica é conseguir passar isso para você. Talvez até os caras mais desesperados tenham mais facilidade para abraçar. Independente do estado que estão, você pode ter um moleque aí de 17 anos que está entendendo tudo e fica em pé. Assim como você pode ter um coroa fim de carreira que também não usa mais. Você pode ter um cara com uma internação só, com nenhuma, e você pode ter um cara com 40 internações e ele conquistar uma vida sem substância. Algumas coisas tem que fazer. Se você decidir respeitar a doença que você tem, aceitar que você é portador de uma doença e que essa briga você não ganha, porque você não tem recurso para ganhar, e nunca ganha, mesmo ficando limpo, o resto da sua vida não significa que você ganhou. Significa que enquanto você se mantiver obediente aos princípios
do programa, você não vai usar mais droga. E tem como vantagem de melhorar a sua qualidade de vida. E qualidade de vida significa relações. Você, quando está sozinho, você não faz mal para ninguém, a não ser você mesmo, seus pensamentos. Quando você se relaciona, você cria constrangimento, ofensa e outros problemas aí que você vai criar. A maior parte das dificuldades das pessoas vem do relacionamento. Se eu sou um cara agressivo, se eu sou um cara depressivo, eu me isolo, eu me apresento com um grau de agressividade muito grande, as pessoas vão se afastar de mim. Quanto mais sozinho eu ficar comigo, mais eu me atolo na doença. Você conseguir um nível de recuperação que vale a pena, onde você possa viver de uma maneira plena, exercer uma profissão, trabalhar, ganhar dinheiro e preencher as suas necessidades maiores, né? Você consegue ser uma pessoa normal. Tem muito adicto que vive com bastante tranquilidade e não, sem usar droga nenhuma, tendo tido uma vida extremamente complicada. Tem pessoas até que chegaram à loucura, né? Síndrome de pânico, estados terríveis aí de falta de qualidade de vida e conseguiram reverter o quadro. Então isso está à sua disposição também, se você tiver afim. Para isso você tem que entrar em contato com o programa. Tá, na hora do almoço, meu amigo Tiago aqui estava falando que estão trabalhando aí em literatura em áudio, né? Para que pessoas como ele ele é cego, para pessoas que são analfabetas, ou têm uma dificuldade grande de entendimento de leitura, muito embora a leitura, os livros, eles não têm palavras difíceis, né? Eles são construídos de uma maneira bem simples, para que todo mundo tenha acesso ao entendimento. Mas a pessoa que não quiser ler, ela pode ouvir em áudio, e é muito confortável, né? Você está em qualquer lugar que você estiver, põe o fone de ouvido e você está no mundo da recuperação a hora que você quiser. Então a pessoa não vai se recuperar se ela não tiver interesse pela recuperação. Ela pode, inclusive, não aceitar ser portador de uma doença, ela pode ter reserva, ela pode fazer um monte de coisa para poder escapar. Ocorre o seguinte: se você é convocado para se recuperar hoje e você hoje não quer, talvez o amanhã não venha. Talvez o amanhã te encontre com um quadro mental de problema onde você não vai entender mais nada. E as coisas vão se complicando. Tem determinadas drogas que são um passaporte direto para estados mentais que podem te comprometer até o fim da tua vida. Pessoas que já não têm mais compreensão e acabaram com a possibilidade da sua própria recuperação. Se você não tiver um pouco de cabeça, você não vai entender nem o que significa recuperação ou o que você tem que fazer. Toda a clínica tem um saldo de pessoas que não estão entendendo mais nada. E a recuperação tem que sobrar alguma coisa dentro da tua cabeça para você poder iniciar o processo de recuperação. Então, tem algumas coisas que são fundamentais, que tem que ser feitas em seu próprio benefício. E o programa de recuperação anônimo de 12 Passos, ele fala insistentemente numa coisa: mudança, fazer a diferença. A leitura que o programa tem do doente é que o estado que ele está, seja qual for, ele não consegue ficar limpo primariamente, que é a primeira ação de recuperação, é deixar de usar. Ele não consegue se ele não aceitar que ele tem um problema. Tanto é que você pegar nas Irmandades Anônimas, o único requisito para você
Ser membro é o desejo de abandonar a bebida ou a droga. E aí, se você tiver, você engrena e começa. E durante esse processo que nós chamamos de recuperação, você tem que ilustrar a sua mente, você tem que aprender, aceitar pacificamente e iniciar um processo de mudança. Só você pode dizer mudar o quê, quando. É claro que você pegar uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente, seja de que forma for, ela vai ter muita dificuldade de entrar em recuperação. O adicto, basicamente, na sua maioria, ele é uma pessoa isolada, sozinha. É por isso que carregou a adicção e os problemas indefinidamente, até 18, 20, 30, 40, 50, 60 anos, por estar num estado de solidão particular. E o cara que é solitário, ele não consegue se permitir ser ajudado. Tipo assim, pode deixar que eu já conversei comigo. Ele não dá ouvido para o que vem de outro. Ele fica com o que ele tem. E se o que ele tem é doença, só tende a aumentar. A doença, até no plano físico, se ela não for cuidada, ela degenera, ela avança. A doença não fica parada. Por exemplo, nós tivemos um companheiro que morreu agora domingo, de hepatite C, que acabou complicando, o interferon não alcançou, vira e mexe, ele era internado e ele acabou falecendo aí no domingo. Companheiro de muito valor, importante pra caramba para as pessoas que o conheceram. Uma puta experiência de vida e se foi, deixou muita saudade. Aliás, 2 companheiros morreram. Um com uns 15 anos vinha, o outro com 20. Gente muito querida nossa. Então, assim, eu preciso aceitar o que me é proposto. Acredita em Deus? Até acredito, mas nunca foi muito importante na minha vida, porque eu me ocupei de mim, da minha doença. Eu fui tomado pela doença e não coube nada. Crença não foi uma coisa importante até então. Então convém que você consiga ter um poder superior que possa lhe ajudar. Por que se propõe um poder superior? Porque você viveu tempo suficiente na ativa para perceber que ninguém encarnado foi capaz de ajudar. Nós podemos torcer por você. Nós podemos dar boas ideias para que você faça da sua vida uma coisa melhor, mas não podemos te recuperar. Mesmo porque sua mãe insistiu, seu pai é psiquiatra, todo lugar que você foi, as pessoas tentaram ajudar, porque você foi lá para isso, e você não conseguiu ser ajudado. Aquele de vocês que vindo para um centro de tratamento, tocado por adicto, e com métodos para recuperar adicto, método de adicto, aquele que vem para cá, dentro de um lugar com essas características, e não conseguir entrar em recuperação, iniciar o processo, não tem mais para onde ir. Se aqui, a única mão capaz de alcançar você, aonde você estiver, é a mão de outro adicto que passou pelo que você passou. Capaz de dar o start e falar, eu quero que esse nego tem. Só que você vai ter que fazer a sua parte. E tem coisas que não te pertencem. Por exemplo, a vontade de usar, ela não é material, não é uma coisa que você pega e joga fora. A vontade, ela mora dentro do teu coração, da sua alma, da sua doença. E nós, encarnados, não temos poder nenhum sobre o desejo de usar, sobre a fissura, sobre a obsessão. A obsessão, até gramaticalmente, ela é um substantivo abstrato. Não dá para pegar, não dá para ver, só dá para sentir. É uma força avassaladora que leva a pessoa para o inferno pessoal, onde ela nem queria estar. Para mim poder conseguir sobrepujar essa força, eu tenho que fazer aliança com um poder que também não pertence ao tempo, não pertence a esse
plano de vida, eu preciso pedir que alguma coisa da espiritualidade me alivie da obsessão. É nesse aspecto que o programa é um programa espiritual. Eu preciso de um poder superior porque tem paradas que eu não consigo resolver. Na verdade, um poder superior, um poder maior, poderia me resolver todas as questões, mas ele deixa para mim aquelas que eu posso. Se eu me acomodar, entregar para Deus aquilo que é meu, eu vou perder. Eu preciso ter a crença num poder superior, seja o poder superior que for, mas tem que funcionar, eu tenho que acreditar em alguma coisa que realmente tenha a capacidade de chegar em lugares que eu não consigo chegar no meu mundo espiritual. A ausência desse espírito, a ausência da espiritualidade é o mal maior que nos tornou vulneráveis ao uso de drogas.